Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ah, mas tem coisa que é complicada demais, minha gente. Tem coisa que você olha assim e diz assim, mas pelo amor de Deus, precisava disso, é isso mesmo, hein? É exatamente isso. A nossa ouvinte conta que mexendo no computador, ela descobriu que o marido dela tinha acessado vídeos pornográficos, ou seja, o marido dela, na calada da noite, com a mulher ausente, estava acessando lá os vídeos pornográficos, né? Isso infelizmente está acontecendo muito, hein? Conhece alguém? Você conhece alguém que está viciado em pornografia? Você conhece alguém que de repente começou a mexer como quem não quer nada, né? Deu uma olhadinha, no outro dia deu mais uma olhadinha, no outro dia deu mais uma olhadinha, no final das contas tá absolutamente aprisionado, homens e mulheres, hein? O pessoal diz, isso é coisa de adolescente, é ruim, hein? Já foi esse tempo. Adolescentes, jovens, adultos, divorciados, viúvos, casados, então, pra minha surpresa, diz a nossa ouvinte, não fiquei com ciúme, mas tenho me questionado sobre o porquê disso. Eu já havia sugerido a ele que víssemos juntos. Essa foi a proposta que ela fez anteriormente a ele. Ela propôs a ele: vamos assistir uns videozinhos pornográficos juntos? Quem propôs? Ela propôs. A proposta foi dela. E ela conta aqui que ele não falou nada, ele se silenciou. Hein? O que você acha disso? Acha que é comum no casal, marido e mulher, olha, vamos ver juntos. Acha que isso aí ajuda? Você acha que isso atrapalha, hein? Pergunta ela, seria isso um problema para o casamento? Hein? Seria um problema? Só que agora eu descobri que ele tem visto sozinho, isso me perturbou, diz ela. Será que o próximo passo pode ser uma traição? Aí o negócio começou a esquentar. Já que ele tá vendo sozinho, ela propôs, vamos ver juntos, ele não disse nada. Aí agora ela descobriu o que ele está vendo. Aí não se sabe se ele começou a ver porque quem deu a ideia foi ela, que aí agora que são elas, né? Se isso já era uma praxe dele, uma prática dele. Qual o impacto da pornografia no casamento, hein, gente? Qual o impacto? Destrói, corrói, complica, hein? A gente às vezes não sabe a consequência do ato, né? Daquela perspectiva. É preciso pensar, repensar, analisar. Não vamos discutir esse assunto. Esse assunto é forte, hein? Esse assunto é forte, hein? O que se deve fazer quando descobrimos que nosso cônjuge tem acessado a pornografia? Meu Deus. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta 11 de fevereiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Conosco no programa de hoje o pastor Elison Amaral. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. O senhor destacou a frase em que a nossa ouvinte menciona, mas tenho me questionado sobre o porquê disso, né? O porquê, essa descoberta dela com relação aos vídeos e também a ausência de surpresa, a ausência de ciúmes da parte dela, como ela compartilha conosco, apesar de surpresa, que nós vamos ver mais adiante. O que pensa o senhor, querido? Bom dia, JR, nossos debatedores, a todos os ouvintes. Queremos que Deus vai nos ajudar nessa caminhada. Uma matéria
atual e que a gente espera poder contribuir. O questionamento que ela faz do porquê disso me traz apenas a preocupação de que ela já, de uma certa forma, tinha o interesse de vivenciar essa expectativa. Talvez a surpresa tenha sido por que ele viu sozinho, por que ele não me chamou. A Bíblia nos traz, no livro de Gênesis, logo lá no início, antes da destruição da terra com o dilúvio, de que por causa do pensamento ruim do homem, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então o que a gente depara é que o pecado tem entrado dentro das nossas casas, entrado na nossa mente, entrado no nosso coração, e muitos desses pecados começam pela questão do pensamento, a questão do visual, e isso vai atingindo nosso relacionamento com Deus. Então, o porquê disso? Em primeiro lugar, na minha visão, é a falta de um compromisso com Deus. Se você tem uma vida de santidade, se você está buscando ter essa intimidade com Deus, você vai resistir, inclusive, a esses pensamentos ruins. Então, por quê? Porque está se afastando de Deus. O grande resultado, na minha questão aqui no final, é que eu vou deparar que esse casal precisa de ter maior intimidade com Deus. E a esposa, diz lá a palavra do Senhor, a mulher sábia edifica, e ela não teve sabedoria, inclusive estimulando a verem juntos. Possivelmente, ou ela já via sozinha, ou aguçou, ou ele poderia também já ver sozinho. Então, ou alguém botou uma pilha, tem gente que põe pilha, tem lá aquela vizinha, olha, dá uma pimentada aí, põe um negócio quente aí e tal. Tem gente que dá opinião assim, né? Vamos aqui ouvir os companheiros. Bispo Jaime Coelho, muito bom dia, seja bem-vindo. A nossa ouvinte se refere a esse assunto inicialmente para minha surpresa, eu não fiquei com ciúme, mas tenho me questionado sobre o porquê disso, por que a busca dele pela pornografia. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, amados ouvintes. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, como o pastor Ellison acabou de falar, vai nos ajudar a conduzir tudo isso que vai ser falado aqui. Para mim é uma preocupação muito grande, JR, a questão dela não sentir ciúmes, porque o ciúme doentio a gente sabe que é um problema, né? É uma coisa que sufoca, destrói, mas essa frase dela revela alguma coisa que está acontecendo nesse casamento. A qualidade desse relacionamento não está boa. Esse relacionamento está comprometido com coisas, e não é só o que ela descobriu, mas esse relacionamento já vem comprometido com coisas que tem corroído, que tem destruído. Porque a questão do ciúme em si, o cuidado, o zelo, o ciúme protege muitas vezes até o relacionamento, porque gera um cuidado, gera uma preocupação com o que a pessoa está sentindo ao seu respeito. Pô, se ela não sentiu ciúme, não fez diferença, o que está acontecendo? O que está acontecendo com esse relacionamento que, para ela, um momento como esse não fez diferença nenhuma? Não fez ela sentir coisa nenhuma. Então isso é preocupante, porque esse relacionamento tá vivendo um momento, não só pela descoberta, mas por tudo que está acontecendo, e nessa frase fala muita coisa, né? Dessa insensibilidade que foi gerada nela. Por que isso aconteceu? Por que ela tá tão insensível assim em algo que afeta diretamente? Pastor Marco Antônio Ferreira, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos colegas da mesa, bom dia aos amados ouvintes. Alguma coisa já foi dita aqui pelos colegas com relação ao posicionamento dela, né? 2 Coríntios capítulo 10, 5 diz que a gente deve levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Isso fala muito mais de uma questão de intencionalidade do que vai levar a uma atitude. Então essas duas falas, né, essas duas sentenças dela aqui, falando que ela já tinha sugerido isso a ele e de que ela não ficou com ciúme, é um estímulo, como foi falado, né? Já havia um ambiente propício para isso. A gente faz uma leitura e a gente pode ver que havia uma atmosfera propícia para que esse tipo de coisa acontecesse, quando isso daí não era uma coisa reprovável, né? Segundo o que ela colocou aqui, porque ela já havia sugerido isso aí. Agora ela fala uma outra coisa aqui, aonde será que o próximo passo pode ser uma traição? Não, a traição já aconteceu, né? Sim. A traição já foi consumada.
Quero ouvir a opinião dos nossos queridos e amados ouvintes participando conosco dentro dessa perspectiva. Sempre muito bom também ter aqui a participação dos nossos ouvintes através da pesquisa 93 de hoje. Marcela, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. A pesquisa hoje, a gente está perguntando aí, você conhece alguma mulher que sugeriu ao marido que eles juntos acessassem a pornografia, mas que depois disso ela se arrependeu? Embora seja minoria, vou dar destaque então ao sim por telefone. 15% dos nossos ouvintes conhecem, no nosso site 17%. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e encorajá-los. Por favor, continue opinando, participando aqui conosco sobre esse assunto delicado, assunto forte, um assunto difícil. Quero agradecer a turma que já está aqui no Facebook da Rádio 93 FM, já com a foto aqui dos nossos queridos companheiros debatedores. Hoje aqui a mesa conosco, o Facebook da Rádio 93 FM e a sua participação, querido e amado ouvinte, aqui no nosso debate 93. A questão se amplia, minha gente, quando ela conta isso. Eu já havia sugerido que víssemos juntos, mas ele se silenciou. Aí pergunta ela, seria isso um problema para o casamento? Esse foi o destaque do pastor Marco, e nós vamos entrar nesse aspecto agora que envolve, né? Por que essa necessidade? É um retrato da nossa pecaminosidade crescente, é um retrato desse mundo que não tem limites mais. O que isso significa? Porque a gente imaginar isso há alguns anos, até que isso eventualmente pudesse acontecer, lógico que sim, mas eu tenho a impressão que era mais difícil de você ouvir ou de você imaginar uma esposa propondo ao esposo que visse, né? Que pudesse olhar e que pudesse dizer, olha, vamos ver um filme juntos. Não era não, pastor Marco? Olha, JR, existem duas coisas hoje na sociedade atual que elas são relativizadas. Se eu não me engano, acho que eu já até comentei isso aqui de outra vez. O sexo e a religião, né? Então a questão da tendência do ser humano a viver uma vida aonde tem a liberdade para que ele possa praticar o pecado, a gente vê claramente que a gente caminha nesse sentido, a sociedade caminha nesse sentido, né? Dessa liberdade para pecar. Porque com relação à religião, o que se diz na sociedade, o senso comum é de que todos os caminhos levam a Deus, né? Cada um faz a sua opção pessoal. E com relação ao sexo, a mesma coisa, né? Eu faço a minha opção sexual, né? Independente do gênero. Eu tenho o tipo de relação, quer dizer, hoje existem os casamentos de contrato, né? Isso fala da vulnerabilidade da alma humana, né? Na realidade, até um desejo dela se satisfazer, dela buscar externamente algo que conforte a sua alma, que traga conforto. A gente sabe que uma sociedade, por mais organizada que seja, por mais perfeita que ela seja, ela não vai trazer felicidade. Felicidade não é o alvo, felicidade é o caminho, né? A felicidade não está fora de nós, a felicidade ela está dentro de nós. Então, a sociedade, eu falo a sociedade, os diversos níveis de relacionamento que nós temos um com o outro, né? Não vai trazer felicidade para ninguém. E o sexo, aonde as pessoas têm liberdade para fazer as suas opções sexuais e viver da forma que ela acha que ela deve viver, né? Cada vez mais a gente caminha para esse tipo de situação de individualismo nas suas essa liberdade para você fazer as suas opções. A gente vê isso em nenhuma outra situação. Nós vemos essa subjetividade ou esse relativismo, ou seja, as pessoas querem que a sociedade ou as organizações sociais lhes deem algo que lhes dê confiança quando vai comprar um produto, quando vão fazer uma viagem de avião. Quer dizer, existem regras, o absoluto ali existe para que não haja nenhum tipo de prejuízo quando ela vai fazer uma compra ou adquirir alguma coisa, né? Quando vai comprar um apartamento, não pode ter fraude, etc, etc. As duas únicas coisas que são relativizadas na sociedade é exatamente a religião e o sexo. Agora, com toda essa tecnologia, porque antigamente, como você mencionou, JR, antigamente era mais difícil, né?
eram revistas. O acesso era muito inferior do que nós temos. Hoje a disponibilidade, um botão. O fato de estar com tablet, de estar com smartphone, isso aí trouxe todo este mundo para dentro, né, do indivíduo, seja a casa, seja o lugar onde ele estiver. Isso criou uma facilidade muito grande de acesso, mas ainda nós temos esse equilíbrio que é fruto da ação de Deus na nossa vida, às vezes fruto da educação dos pais, ainda que não religiosos, mas que tem um pouquinho de pudor, de cuidado, de zelo, né, com essa área específica, ou eventualmente nada disso, absolutamente livre. E eu quero ouvir a opinião dos companheiros, anunciando que já está conosco também a nossa menina da mesa de hoje, a Rejane, e que já pode entrar aqui no nosso assunto à vontade, junto com os companheiros aqui, a hora que se achar mais adequada, já sentou, já respirou, fica à vontade. Pastor Edson. Eu penso que alguns valores a sociedade vem deturpando. Valores estes que são extremamente importantes. A primeira é a questão do valor da família. A mídia, de um modo geral, veio deteriorando esse princípio, esse valor chamado família, não só no aspecto da família cristã, a família num todo. Então hoje é comum a traição, é comum ser homossexual. Esse relativismo que o pastor coloca é que foi a quebra de princípios. E isso vai levando com as pessoas para toda a vida. Ou você resgata os princípios que sejam duradouros, ou você vai continuar com o relativismo. Então, se você casa e você não tem esse princípio com base de convicção, você vai ser levado. Então é muito importante, já até quem está namorando, tomar a consciência do que o outro pensa acerca da família, o que pensa acerca destes valores. Então estes valores devem ser inegociáveis, ainda que a mídia esteja dizendo, é tudo comum, ser homossexual é coisa comum, ter filme pornográfico é coisa comum, você fazer sexo com outra pessoa fora do casamento é coisa comum, ter relacionamento sexual antes do casamento também é coisa comum. Então esses princípios foram quebrados, e ainda dou graças a Deus que a instituição chamada igreja continua batalhando com todas as forças contra a maré, dizendo, esses princípios são os bíblicos, esse princípio é o que Deus estabeleceu pra gente. Mas não ter a pornografia, não ter a quebra da família. Né? A instituição família é muito importante para transmitir esses valores para os filhos, para os jovens. Então, os pais devem ser referência, né, em casa. Se ele não vê o pai e a mãe utilizando esses meios, ele dificilmente fará. Uma coisa só queria e que colocar. A gente coloca aqui, essa questão dessa família, do princípio familiar, aqui para esse casal, por exemplo, a gente já vê um problema sério de passar princípio para os filhos. Eu gostaria. Se acha que ver filme pornográfico é normal, inclusive entre eles dois. Eu só queria até, o JR, se me permite, uma coisa que eu queria colocar aqui, que já algumas gerações, já algumas décadas, a sociedade já vem sofrendo uma transformação muito grande atrás, até no Egito, que diz respeito à família. Né? A família, o conceito de família. O conceito de família hoje é um conceito de família mosaico, porque não existe a referência do pai, da mãe. O que a gente está vendo hoje, a falta de educação na sociedade, né? Como as pessoas se relacionam. Isso a gente vê no nosso dia a dia, no trânsito, numa loja, no comércio. Na verdade, os próprios pais às vezes incentivam, né, pastor? Isso, mas porque esses valores, homem é isso aqui, esses valores, homem é esse caminho aqui, esses valores, o caminho errado, pastor, ele vem progressivamente, paulatinamente sendo desintegrados. Esses valores que o pai passa para o filho, que a mãe passa para os filhos. Ou seja, então, a sociedade muitas vezes vai ser criado com avós, com tios, às vezes criados para outras pessoas. É fato, quase toda semana a gente vê situações onde crianças foram abandonadas, e por aí vai. Né? Então, o conceito de família, onde está a referência? Porque na família
né, no âmbito da família, no seio da família, que esses valores, eles são adquiridos e são incorporados, que a gente vai levar para o resto da vida, para que nós nos tornemos cidadãos de bem, né, e que a gente possa sermos bem-sucedidos na vida. É lógico, vão existir as mais diversas situações de luta, de enfrentamento, mas a família é a base para isso. Agora, aqui, se isso não tem, ouvinte dizendo, cuidado, gente, nenhum monstro nasce grande. A Bíblia é muito sábia quando diz não dê lugar ao diabo. Outro ouvinte aqui dizendo, olha, meu marido faz parte de um grupo do WhatsApp com os colegas dele de trabalho, onde o que rola é só pornografia. Já falei para ele sair, mas acho que ele tem vergonha dos colegas. Entendeu? E é um negócio complicado, hein? Mas atitude é atitude. Como ela sugeriu isso ao esposo, ela deveria se perguntar se também não está precisando de ajuda. Argumenta outro ouvinte. Eu queria falar exatamente sobre isso, porque abordar a questão emocional que essa senhora está passando. Porque a gente sabe dos princípios da família, a gente sabe o que tem que ser preservado, mas a atitude dela de propor isso ao marido foi uma atitude desesperadora, talvez. De não querer perder o casamento, de talvez ter sido mal aconselhada, como você mesmo tocou aqui no assunto anteriormente, de alguém ter aconselhado ela erradamente, dizer assim, bota um fogo nesse negócio, que tá faltando, sabe o que é? Você ser igual a mulher lá do filme, ou a mulher lá da revista que ele tá tendo acesso, e ela talvez, por ceder essa pressão toda, ela fez essa proposta num ato de desespero para tentar salvar o casamento, para tentar tirar a frieza, porque você vê que anteriormente ela diz que não sentiu ciúme, então a falta de ciúme mostra a insensibilidade que ela tá tendo, ela tá insensível a tudo isso, e ela talvez tenha se proposto a se prezar desse papel. Eu quero dizer, não vale a pena abrir mão de princípio, não vale a pena fazer o jogo do inimigo, não se dissipa as trevas com trevas, só se dissipa as trevas com luz, e a gente precisa entender que não vale a pena negociar aquilo que a gente tem como princípio. Claro, dentro daquilo que a gente aprendeu na família, dentro daquilo que a gente aprendeu, né, e que deve preservar dentro da sociedade, mas não vale a pena ter negociado. Evidentemente, alguns dos nossos ouvintes podem até pensar assim, mas gente, será que isso está acontecendo na igreja? Será que esse é um assunto que convém? A gente discute todos os assuntos que os ouvintes nos encaminham aqui, pelo menos a maior parte deles, sempre com muito respeito e atenção, e talvez esteja acontecendo por falta de orientação. Hoje aqui é um dia de reflexão sobre esse assunto, para que a gente possa ter uma ideia. Porque nós somos bombardeados por esses temas o tempo inteiro. O tempo inteiro tem gente falando no nosso ouvido, na televisão, no rádio. Eu tô no rádio há alguns anos, eu nunca vi um rádio tão erótico e tão pornográfico como ultimamente. As pessoas falam palavrões no rádio, canções, lógico, né? Não são emissoras evangélicas. São outras emissoras que estão aí, as gírias, a conversa, e muitos crentes estão ouvindo, aí acabam falando igual e repetindo, e no final das contas já estão contaminados com esse tipo de informação. Palavras dos nossos ouvintes aqui, olha, uma delas dizendo, se a pessoa é cristã e tem temor de Deus, já viveu no mundo, ela não vai perder tempo com a pornografia, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Aqui eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Outro ouvinte dizendo, o assunto é polêmico, muito acontece e pouco se comenta. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a destrói, ou ela edifica ou destrói, não tem meio termo, diz aqui esse querido ouvinte aqui, muito obrigado. Outro ouvinte dizendo, não conheço, essa mulher agiu como Eva, oferecendo fruto proibido, e como Adão, ele aceitou a proposta, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. E o negócio vai esquentando mais, porque é um negócio, vou te contar, um ouvinte dizendo, olha, conheço um casal que o casamento foi destruído porque o esposo só queria ter relacionamento se fosse assistindo. Então o negócio ficou tão complicado que a pessoa acha que é igual vício, né? É igual vício de, como é que você bebe? Eu bebo socialmente, eu tenho controle.
A pessoa acha que vai ter controle, no final das contas ela acaba aprisionada. Sim, com certeza. E o cara o ouvinte tá dizendo aqui, o casal só conseguia ter, o marido só conseguia ter se fosse assistindo. Que é um Ou dos seja, resultados ele que a imaginava pornografia quem? Quem é que ele imaginava? Imaginava a irmã lá, a esposa? JR, tem um livro chamado No Altar da Idolatria Sexual, de Steve Gallagher. Ele é um pastor, um autor do livro, falando exatamente sobre isso. Né? Você não sai sozinho da pornografia, na medida que você ficou viciado na pornografia. É um vício tão grave como o vício do álcool, o vício da droga. Concordo. O vício de sexo. O impacto é forte em cima do casamento, até o meu destaque. Um grupo de pesquisadores americanos na área de psiquiatria, psicologia, sociologia, neurofisiologia, filosofia, direito e teoria política descobriram os impactos que gera, JR. Olha só os impactos. Destrói o romantismo. Causa insensibilidade e pode levar ao abuso sexual. Porque acaba não sendo mais amor. Acaba se tornando uma fantasia em cima daquilo que se insistiu viver. Acaba com a autoestima. Porque o camarada começa a achar que ele faz parte daquela fantasia lá e tá tentando trazer essa fantasia pro casamento. A outra coisa que acontece, faz com que o cônjuge viciado perca atração pelo companheiro. Isso é uma realidade, porque como nós acabamos de falar aqui, a pornografia é um vício. Pode causar problemas de ereção e ejaculação precoce. Cuidado aí você aí. Provoca distorção dos valores relacionados ao casamento e à família, causa vergonha e culpa, torna a pessoa insatisfeita, contém imagens que ficam na mente por tempo indeterminado. Isso é científico, hein? Contém imagens que ficam na mente do cidadão por tempo indeterminado. Imagina, o camarada tá lá tomando café, pensando naquilo. Tá lá almoçando, pensando naquilo. Tá lá no trabalho, pensando naquilo, porque não vai acompanhando. Afeta as relações familiares e leva ao divórcio. Então, até mesmo o meio científico está lutando contra isso e falando do perigo que é o vício da pornografia. Olha bem, gente, uma ouvinte dizendo, olha, infelizmente existem mulheres usando a pornografia como cartilha para segurar o casamento. Eu concordo plenamente com o pastor. Hoje os casais estão traindo uns aos outros sem sair de casa. O pecado se desenvolve na mente do ser humano e muitos estão tendo o prazer de executar. Já ouvi falar de mulheres que estão sendo coagidas dentro de casa a ter esse tipo de práticas. Então, o ouvinte inicia a opinião dela dizendo que algumas mulheres usam isso como prática, como cartilha para segurar o casamento, e outras que estão sendo pressionadas pelos seus esposos a agirem dessa forma. A gente vê só a quebra de princípios, porque, na verdade, o vício em pornografia é um vício sexual, né? Que é tão grave quanto o vício do álcool, das drogas, que pode levar à obsessão. Então é isso que o pastor acabou de falar. Então a obsessão é isso, é ficar pensando, é querer toda hora, e acha que só vai chegar ao orgasmo, destruindo, por exemplo, a autoestima do companheiro, usar esse recurso. Então isso é uma doença que precisa ser tratada. Hoje existem grupos, assim como a ANA tem os grupos para poder tratar esse distúrbio sexual. Isso é um distúrbio. Eu acho que o primeiro passo do casal ao apontar isso é descobrir para si mesmo que precisa de ajuda. E não é tentar um ajudar o outro, porque isso não vai contribuir para o crescimento. É necessário que haja um profissional ou até mesmo um líder espiritual deles que possa ajudá-los nessa caminhada, porque é uma libertação, é um livramento que é um essa processo, pessoa né, pastor? Isso, passar por isso, porque vai destruir. E volto a repetir, não é só para vocês dois o casal, isso vai se estender no convívio da família, próprios filhos. E aí complica, pastor, porque a pessoa fala assim, eu vou falar com o pastor, aí vai dar uma disciplina. Tem medo da disciplina, mas não tem medo da prática. Não tem medo da prática, não tem medo das consequências daquela prática. A disciplina, muitas vezes, ela resolve. Em muitos casos, é uma disciplina que não é uma disciplina de exposição. É claro que tem gente que expõe, né? Mas muitos casos a pessoa é protegida, ela é preservada exatamente para que ela se torne uma pessoa saudável e não enferma. Exatamente. Ouvinte dizendo, sou casada há 3 anos e descobri que meu esposo acessava sites pornográficos. Cheguei em casa, questionei e ele só assumiu quando percebeu que a casa caiu. Ele diz que tinha esse vício desde a adolescência, que se intensificou com os anos.
Aí ele chegava a acessar 3 vezes ao dia, o que gerava outras coisas. E quando ele chegava em casa, ele não me queria, diz a ouvinte. Esse vício o tornou distante, já não éramos amigos, ele me tratava mal. Hoje caminhamos para uma reaproximação, procuramos uma pastora psicóloga, isso tem ajudado, mas infelizmente tenho sempre o medo da recaída dele. Mas o fato dele já buscar ajuda, já aceitar ajuda, já é uma mudança, né, gente? Que é o primeiro passo. Acho que o primeiro passo é você admitir que precisa da ajuda. Agora, o segundo passo pro casal, a seriedade do que aconteceu, ter a confiança de que vai acontecer, porque é princípio de fé, né? Quando Jesus levanta Pedro na água e coloca no barco, fala: filho, por que duvidaste? A tua fé tinha que ser grande. Então, há uma necessidade de uma confiança, acho que esse amor existe, então é possível. Agora, permanecer na pornografia é arruinar o casamento. É sair de uma cegueira muito forte, né, pastor Hélice? Porque o camarada acaba ficando cego. Lembra do cego que Jesus tirou da cidade, de uma aldeia? Na verdade, não uma cidade não, de uma aldeia, que aldeia significa cidade de estado inferior, né? Inferior. Jesus tira aquele camarada de lá e a Bíblia diz que a cura dele foi por fases. Não foi diretamente. Primeiro ele viu os homens como árvores. Então tem um processo e vai ter que passar por esse processo. Não tem jeito. O primeiro passo é admitir a culpa. O primeiro passo é dizer: pô, tô doente, tô com problema, tô mal, preciso de mudança, preciso de ajuda já, porque eu tô prestes a perder a minha própria vida por conta desse vício. A nossa pesquisa 93 de hoje, ela traz um dado muito interessante para o conhecimento dos nossos ouvintes, para que você saiba como nós estamos até agora, aqui no nosso debate 93 de hoje, Marcela. Você conhece aí alguma mulher que ela mesma sugeriu ao marido que eles acessassem juntos a pornografia, mas depois essa mulher se arrependeu? Já subiu aqui, 25% dos nossos ouvintes por telefone conhecem, no nosso site 22% deles também. A gente sabe, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e é muito comum a gente repetir esse texto bíblico em ocasiões como essa, e muitas vezes se torna um chavão. Mas eu quero dizer a vocês que eu estou com 3 novos assuntos aqui dentro desse assunto especificamente, que retratam esta realidade. Uma delas eu vou ler pequenas partes, depois eu vou ler intensamente cada um deles. Uma delas já peguei meu marido assistindo filme pornô só com homens. Outro ouvinte: eu e meu esposo começamos só por curiosidade e depois começamos a comprar filmes, comprar vídeos. Outro ouvinte: o meu esposo, nós tínhamos isso, né? Só que agora, além de pornografia, ele também gosta de ficar batendo papo com travestis. Nós vamos tratar sobre esses assuntos no debate 93 de hoje, com todo o respeito, com toda a seriedade que o assunto merece, sem extrapolar em absoluto. Eu sei que muitas irmãs já de idade ficam bem constrangidas quando um assunto desse chega, e eu quero dizer às irmãs: olha, não levem a mal, é porque se nós não tratarmos esse assunto, o mundo vai tratar. E o mundo trata este assunto na perspectiva de amor e sexo. Quando se mistura as duas coisas, é sempre pro lado da promiscuidade, pro lado que não tem fundamento bíblico, e nós precisamos, com mentes esclarecidas, trazer uma reflexão séria, verdadeira e clara sobre esse assunto. Então, vamos aqui, inicialmente, pela ordem que eu li, ouvinte dizendo: já peguei meu marido assistindo filme pornô só com homens. Quando questiono, ele sempre inventa uma desculpa, diz que foi sem querer, que estava trocando de canal. Pergunta a nossa querida ouvinte: o que fazer? Bem, o uso da pornografia é danoso, né? Porque é contrário a uma sexualidade sadia. Então, se ela está percebendo isso, ela tem que conversar. E também, aonde ela viu isso? Em casa? Já peguei meu marido assistindo filme pornô só com homens. Quando questiono, ele sempre inventa uma desculpa. Diz que foi sem querer, porque estava trocando de canal. Então, ela estava na casa dela e ela viu. Primeiro que ele tem que respeitar o lar.
Segundo, porque esse tipo de atitude que ele está tendo. Então, conversar, tem que abrir esse momento do diálogo, perguntar se ele está precisando de alguma ajuda, porque isso não é comum. E ela não viu uma vez só. Então, quando ela relata, é porque ela está percebendo, já incomodou ela. Então, a mulher sempre percebe, ela tem essa sensibilidade de observar que tem algo errado. Então, ela precisa realmente pedir ajuda. Se ele não se abriu para falar que tem algum problema, ou reconhecer que ele não está bem, ela tem que pedir ajuda ao pastor, uma psicóloga, como chegar a ele. O problema é muito grave. Porque só o fato da pornografia em si, ele já tem um teor caótico na visão espiritual. Agora ele está vendo uma pornografia com homens. Então já parte, para mim, a visão aqui de uma questão de homossexualismo, que é muito mais grave. Uma outra dimensão do pecado, porque tanto a pornografia quanto a questão do homossexualismo, a gente colocar, é pecado do mesmo jeito. Então, esse caso é muito mais grave. O homem já está sinalizando que ele tem problemas graves. Sim. Já está sinalizado, apontado, está com outdoor dentro de casa. Então, há uma necessidade de uma ajuda, assim, urgente, porque o caso já chegou a um estágio, na minha concepção, muito mais revelador. Grave. Revelador. Na verdade, a pornografia, Jota, ela não mostra o lado podre que tem no mundo. Ela revela a sujeira que está no interior do homem. É esse que é o grande problema. Que está dentro. Por isso a Bíblia nos ensina que nós devemos pedir ao Senhor um lavar regenerador do Espírito Santo. A santidade que na realidade um abismo leva a outro abismo. Recentemente, e a santidade leva mais santidade. Mais santidade. Então, recentemente eu ouvi um comentário de uma ovelha falando a respeito exatamente dessa situação, aonde na medida que ele foi entrando desde pequeno, desde adolescente, e chegou a um nível aonde existem, eu fiquei estarrecido com a declaração dele, porque são coisas que eu falei, bom, para por aí, porque já é sujeira demais suficiente para eu escutar isso, né? Já entendi o que você quis dizer. Vai para níveis de demonismo, de desenhos e por aí vai. Então existem esse submundo, né? Ramificações onde a pessoa ela perde o temor, ela não se dá conta. E aí entra aquela questão. Ontem eu estava na igreja falando a respeito de Esaú, que mesmo tendo buscado o Senhor com lágrimas, não encontrou lugar de arrependimento. Não existe lugar para se arrepender. Você se arrepende em qualquer lugar. Esse lugar é uma geografia espiritual. Então o problema dele foi que ele não chorou porque foi lágrima de arrependimento. Foi lágrima porque ele foi castigado. E nesse caso aqui, a situação se complica ainda mais quando a nossa ouvinte diz que ele sempre inventa, é a perspectiva dela, inventa uma desculpa. Então não é alguém que diz assim, ó, é verdade. Não assume. Eu errei, tô errado, etc. E aí, se inventa uma desculpa, o assunto não é tratado da maneira que precisa. Bom, já foram apontados aqui alguns pontos sobre esse assunto aqui. É necessário que haja uma reflexão por parte das pessoas que estão vivendo isso. Observem bem, quando a gente fala que um abismo chama outro abismo, e quem diz isso é a Bíblia. Nesta área da sexualidade, as pessoas estão vivendo o conceito de experimentar, entendeu? Tem muita gente querendo experimentar, tem muita gente que quando vai não volta, entendeu? Vou experimentar. Quem vai não volta. A juventude hoje está sendo encorajada a viver esse tipo de experiência, de experimentar de alguma forma. Isso é muito complexo. A serpente Cuidado continua oferecendo, né, JR? Vamos para outro ponto aqui. Ouvinte dizendo que ela e o esposo, eles começaram a assistir por curiosidade para pimentar o relacionamento. Depois começaram a comprar vídeos e virou um hábito. Após um tempo, tiveram traições de ambos os lados e por pouco o relacionamento não acabou. Hoje nos desfizemos de tudo, nos policiamos sempre que usamos o computador, estamos resgatando nosso casamento que quase se perdeu por causa da pornografia. Observem bem, era a ideia, essa ideia da pimentar.
É um negócio, tem que tomar cuidado com esse trem, hein? É verdade. Apimentar, aí depois que a pimenta foi estabelecida, eles começaram a ficar viciados, começaram a juntos. Só que eles estavam juntos e depois já não estavam, porque nunca estiveram juntos. Nunca estiveram juntos. Apesar de assistirem juntos, eles não estavam juntos, estavam coisa fora. era externa. Mas por quê? A Porque coisa a era externa. pornografia é considerada uma forma de infidelidade. Então é por isso que Sim, eles não estavam juntos. na verdade, a Ainda Bíblia que nos assistindo afirma no mesmo isso. filme. A Bíblia nos É isso que a afirma pessoa isso. não É entende, uma forma né? de infidelidade. Eu queria apontar aqui o seguinte: o inimigo, ele tem uma sabedoria que a gente não imagina. Ele sabe como chegar, né? Ele sabe como fazer, ele não tem os superpoderes, ele não é onisciente, ele não é onipotente, mas ele tem uma sabedoria Sagacidade. para poder induzir. Então, quando há esse apimentar, não é saudável. Não, porque quem não te é dá um velha- apimentar porque quem saudável. te tá Então te o dando inimigo desejo vai levar. E a quem você tá consequência, vendo. a consequência que a gente já Mexe apontou aqui com lá o no início. É a velha história Vai da haver traição. aguçar a curiosidade. A serpente lá no início. É. Por que não? Porque só uma maçã, coloca uma maçã nisso que vai ficar melhor o negócio. Nada a ver, né? Então, É só uma vezinha. Satanás, ele Isso é aí. astuto, seja pro jovem solteiro, pro jovem casado. Então tem que ter cuidado para não cair nessa armadilha de que vai conseguir depois e sair. sempre lembrando que a pornografia é a porta da infidelidade. E Quando a pessoa entra na assiste, fantasia, né? Ela Ela se relaciona com a fantasia, na verdade. Porque esse Então, casal, deseja Com o é homem quem aquela tá fantasia, com a mulher aquela fantasia. E Jesus falou E resultados em Mateus até. 5, Mateus 5, que, 28, que só de alguém pensar, olhar. desejou, já adulterou. Já tá, o que Então há destaca algo pecado desse nisso. casal, que é bom a gente ressaltar aqui na minha visão, é que eles conseguiram vencer. Os dois descobriram que estavam precisando de um socorro, sentaram, pediram possivelmente ajuda. Graças então, a Deus todo por isso. casal, eu queria colocar isso aqui, que está enfrentando uma situação semelhante, há a possibilidade sim de resgatar e de restaurar o seu casamento. Nesse caso, E eles com Cristo, reconheceram. precisam O primeiro caso, reconhecer não. e depois avançar. Buscando a autoridade de alguém sobre a sua vida, mudando seus hábitos. Totalmente. Cara, a televisão Tem como a cabo, controlar, tem você como bota controlar, uma senha, bota joga a senha fora, cara. Pede alguém pra botar a senha pra você. A senha da minha TV lá em casa foi o cara da Sky que colocou e nunca tive acesso a senha, nem quero. Tem uma coisa importantíssima, é o seguinte: você quase que controla o que você pensa, mas não controla o que o outro pensa. Então, o que o outro pensa sobre aquele assunto, apesar de você achar que você acha isso, você pensa isso, ele pode estar pensando uma outra coisa completamente. Cuidado com esse esquema. E outra coisa, aqui nesse caso, houve traição para os dois lados. Os dois lados. E pelo que ela relata, a ouvinte, houve uma reaproximação. Quer Sim, dizer, eles estão conseguiram vencendo hoje. vencer a traição, a pornografia, e ambos acreditam, segundo ela, Estão que caminhando. a causa de tudo isso, escuta bem, ouvinte, a causa de tudo isso foi a pornografia. Vamos adiante. Outro ouvinte dizendo: passei por isso há poucos dias. Só que além de pornografia, meu marido também bate papo com travestis. Isso já aconteceu 4 vezes. Brigamos, digo que vou embora, mas eu não vou. Dessa última vez ele disse que é um vício, que precisa de ajuda, mas ele não procura. Eu não sinto mais vontade de estar com ele por causa de tanta decepção. Ele disse que vai mudar, mas eu não confio nele, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. É bem Primeiro aspecto parecido é a com o caso confiança. anterior. É. Bem parecido com o caso anterior, né? Primeiro aspecto é ter a confiança. Eu acho que se ele se dispõe, minha querida, a melhorar e precisa de ajuda, que está doente, ele precisa. Agora, se ele também estiver ouvindo, ele tem que determinar isso. Porque a gente. Mudar os seus hábitos. A gente é que cria a condição de ser feito. Você determina. As escolhas que nós fazemos, elas vão ter os resultados. Então, se você escolhe mal, vai ter um desastre. Vai se Se dar você mal. escolhe bem, então há uma necessidade de determinar. Eu quero melhorar. Você está doente, o que você faz? Corre pro médico, toma um medicamento e não para. Sim. Então é a mesma coisa, você tem que determinar, porque ainda existe um tabu quanto a isso, né? As pessoas têm dificuldade de falar Mas nisso, até dificuldade de determinar aceitar é isso. difícil. Que, mas é Tentar aquela mudar. pergunta que a gente faz. Aliás, deixa eu fazer uma outra observação aqui. Nós temos uma audiência extremamente ampla. Então alguém pode estar dizendo que vem cá, mas isso acontece na igreja? Eu vou dizer para os irmãos o Acontece seguinte: com gente, né? isso, aos ouvintes que estão nos escrevendo, nós não estamos questionando se são membros de alguma igreja, se frequentam alguma igreja, nem estão mencionando isso, porque isso não é o ponto agora. Pode ser que sim,
também pode ser que não. Nós temos uma audiência extremamente grande com gente de todos os lados. E aí é que reside a importância do esclarecimento. Porque se for para pensar do lado que apoia a pornografia, qualquer um fala. Agora, numa rádio como essa, você vai ter uma orientação que seja saudável, que seja equilibrada e que você vai ter aí a possibilidade de ajuda, se é que é a ajuda que você espera. Neste caso, bate-papo, tá certo? O bate-papo pode ser estabelecido, tá ali, o cara tá conversando com a mulher tá conversando com o homem, no caso dele, dessa ouvinte que nos encaminha agora, o esposo dela, bate-papo, o negócio dele aí pro chat lá com travesti, entendeu? Qual é o mistério aí? Eu realmente eu não sei, também não estou interessado não, vamos lá. Apartai-vos de toda aparência do mal. Você não se livra de um hábito antigo se você não incorporar hábitos novos. O hábito, ele é mais poderoso do que o desejo. Tem gente que tem o desejo de mudança, e a gente vê isso muito na igreja. Eu, como pastor, acredito que os colegas aqui também. A coisa mais difícil que existe são as pessoas mudarem. As pessoas mudam com crise. As pessoas, elas mudam quando elas são confrontadas e elas admitem que elas precisam de mudança. Elas admitem que precisam deixar um hábito, um tipo de comportamento, né? Que isso começou com um pensamento, isso começou com um olhar lá atrás. Se tornou uma ações que se tornaram hábitos, que se tornaram vícios. E aí, essa falta de temor, enquanto não houver o reconhecimento, né? Essa escolha, essa decisão que a pessoa precisa fazer. E não, mais uma vez eu digo, que não sai sozinho. As pessoas têm que fazer essa escolha, essa decisão. Ela deve escolher, ele deve escolher. E aí, então, se livrar dessa situação. Se não acontecer isso, não vai conseguir. O primeiro passo é esse. Ele se tornou uma vítima, porque ele criou uma dependência. Então, ele se tornou uma vítima. Então, às vezes, ele quer mudar, mas não consegue. Por isso estou dizendo, nós ele podemos tem que procurar um socorro. Sim, o primeiro passo é esse. Existem confessar, reconhecer e confessar o seu pecado. Sim, é o primeiro passo. Mas às vezes ele precisa buscar, ele precisa se conscientizar disso. E que eles querem e não conseguem. Então eu digo assim, procura um pastor, eu tenho vergonha, vai excluir da igreja. Não é. Aí os senhores podem eu acho orientar. Que existe a mudança de hábitos. Eu acho que essa questão de ser desligado do hall de membros é uma coisa. O segundo passo é a questão do tratar. Eu acho que nós estamos aqui, pelo menos com 3 pastores, 4 pastores que já tem. Não é que a gente trate todos os casos que tem que se desligar ou tem que se disciplinar. Por muitas e muitas vezes, eu creio nisso, a gente vai carregar para a sepultura fatos que ninguém sabe. Com certeza. E a gente vai conseguir salvar. O que tem que acontecer? Essa pessoa tem que querer. Tem que querer. O dependente, ele tem que querer. Alguém então, só se liberta de um mal se ele quiser sair. O que queres que eu te faça? Jesus falou para o endemoniado. O que queres que eu te faça? E é tanta gente que pode ajudar, e que as pessoas às vezes ficam tão envergonhadas. E é natural. E é bom que fique. Eu acho que tem que ficar mesmo. Essa pessoa tem que ficar envergonhada no sentido de dizer, olha, eu estou constrangido, é um assunto complexo. Um dos resultados da pornografia, gerar culpa e vergonha. E às vezes uma arma de Satanás, porque quando ele enfia culpa e vergonha em alguém, destrói essa pessoa por dentro. Pois é, mas a pessoa fica envergonhada e aí não procura ajuda. A gente está dizendo para a pessoa, ainda que envergonhada, procure ajuda. Sim. Porque você precisa entender que existem pessoas que podem te ajudar. E eu gostaria de falar Por que você vai ficar passando um problema desse se existem pessoas que podem te ajudar? E eu sei que a maioria esmagadora dos pastores, dos líderes espirituais, eles vão ter, primeiro, eles vão guardar este assunto. Sim, isso. Segundo, se eles não tiverem habilidade para tratar, eles vão encaminhar, porque tem certas coisas que são específicas. Sim. Tá certo? O pastor cuida da vida espiritual, ele não pode misturar as estações. Sim. Entendeu? Área, pastor, né? Não dá remédio. Entendeu? Olha, meu filho, toma aqui, entendeu? De 12 em 12 horas o remédio tal. Ele não faz isso, porque senão ele pode até ser preso. Agora, quando se trata de ponto de vista psicológico, tem muita gente que dá chute, entendeu? Que acha que sabe, que leu ali uma apostila, viu um vídeo, acha que a gente precisa ter cuidado. Certas coisas são mais complexas do que a gente mesmo imagina. Então, Jota, eu queria só confirmar o que você está dizendo, dizer que existem pessoas confiáveis. Você que está nos ouvindo muitas vezes sente até vergonha e às vezes já ouviu casos de exposição, mas ainda existem pessoas confiáveis que você pode buscar, que vão te ajudar, que vão te ouvir, que vão te entender, que vão te dar força
para sair dessa situação. Não fique com medo, procure ajuda, procure um pastor, procure um líder espiritual que possa te orientar. Ele não vai te rejeitar, ele vai te ajudar. Hoje, ouvinte dizendo o seguinte: olha, peguei meu marido assistindo esses vídeos algumas vezes, mas eu não tinha coragem de falar. Há 2 dias eu não aguentei. Depois que vi, passei a noite inteira em choro, pedindo sabedoria ao Senhor, e pela manhã eu chamei meu marido para conversar. Ah, gente, ele reconheceu, me pediu perdão, prometeu não assistir mais. Durante a noite daquele dia, ele sonhou com o diabo tentando acabar com o nosso casamento. Quando ele me contou, eu tive a certeza que Deus estava mostrando a ele como ele estava permitindo a entrada do inimigo nas nossas vidas. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu acho que foi muito claro. Eu acho que ficou claro para todo mundo o quão perigoso é ingressar no mundo da pornografia. Pessoas que entram nisso achando que estão apimentando o relacionamento. Cuidado com essas histórias. Cuidado com os conselhos. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é que está te aconselhando a agir assim? É alguém que você pressupõe que tenha um casamento feliz? É alguém que aparentemente é um especialista, é uma especialista nesse assunto? Você segue especialistas ou você segue a Bíblia? Você acha que a felicidade real está onde? Na palavra ou fora dela? Na presença de Deus ou distante dele? Achamos aqui uma regravação de uma música antiga. Muitas pessoas que foram criadas na igreja há 20, 30 anos conhecem essa música. Talvez hoje ainda algumas crianças cantem. Nós estamos aqui com uma regravação de um sucesso muito antigo e que talvez seja muito oportuno para todos os nossos amados e queridos ouvintes e para todos nós que acompanhamos a 93 hoje. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, boquinha com que falar. Cuidado, boquinha com que falar. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, boquinha com que fala. Cuidado, mãozinha com que pega. Cuidado, mãozinha com que pega. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, mãozinha com que pega. Se o brinquedo não é seu, você tem que devolver. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô Marcela, terminamos com a nossa pesquisa 93 de hoje, hein? Então, você conhece alguma mulher que sugeriu ao marido que acessassem juntos a pornografia, mas que depois ela se arrependeu? Por telefone, 25% dos nossos ouvintes conhecem, no site 22% deles. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes. Marcela, muito obrigado também. Aqui uma de nossos ouvintes dizendo: eu me apaixonei por Jesus e também pela minha igreja e pelos meus pastores. Só que a minha família e os meus amigos que não são evangélicos, eles me criticam demais. Como não concordam que eu esteja na igreja, eles falam mal de tudo e de todo mundo. Passo por muitos julgamentos, gente, muitas humilhações, inclusive por parte da minha mãe. Só que tudo isso começou a levantar algumas questões dentro de mim. Será que estou sendo religiosa demais e não estou percebendo? Ou será que de alguma maneira a minha família está com ciúme da minha família espiritual? É possível que eu tenha me tornado alguém dependente demais da minha liderança? Como evangelizar a nossa família e amigos que só sabem criticar o sistema igreja? Que pensa você sobre esse assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Elison Amaral, muito obrigado pela presença. Leva um grande abraço para o povo querido da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz, meu irmãozão. Olha, uma tarde abençoada, muito bom estar aqui. Espero que Deus possa dar a todos nós a direção para que nosso casamento, a nossa vida particular com Deus seja equilibrada, cumprindo o que diz Paulo, que morremos para o mundo e vivemos para Cristo, como diz Gálatas 2:20. Um abraço a você, a nossa equipe aqui, os debatedores, a todos da nossa rádio. Doutora Rejane Romero, muito obrigado, Deus abençoe sempre.
Um abraço para os militares do Centro de Instrução Almirante Alexandrino que estão nos ouvindo no CIAA, o suboficial Rogério Guzmão, o Fausto Madruga, Saulo, Wagner, Wellington, o capitão Marcelo está ouvindo, minha filha que eu trouxe hoje, Rebeca, e minha filha Raira já está indo para a escola. Benção pura, pastor Marco Antônio, leva um abraço carinhoso pro povo querido da Igreja Metodista Central de Duque de Caxias, por favor, meu irmão. Obrigado, JR, um grande abraço, prazer estar aqui com vocês. E um beijão lá pra minha esposa, que me escuta, teve um probleminha no pé lá, tá de cama, mas tá lá escutando a gente. A igreja de Duque de Caxias, um abraço, um beijão no coração de todos. E que o Senhor nos leve como igreja, a viver um tempo mais santo. Nesses dias onde o pecado está graçando na nossa sociedade e adentrando, infelizmente, nas casas de muitos dos nossos irmãos, inclusive na área sexual. Bispo Jaime Coelho, obrigado, meu querido irmão. Leva um abraço carinhoso para todo o povo da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, querido, por favor. Muito obrigado, JR, também pela oportunidade de estar aqui. Marcela Bastos, um abraço a todos os irmãos da Edificação em Cristo, em especial a Edificação em Cristo em Nilópolis, aos pastores. Amanhã estaremos lá no culto, para a glória de Deus. Pastor Alexandre, que está aqui comigo hoje também visitando. E um beijo para minha esposa e o meu filho, que estão em casa lá com certeza nos ouvindo. Benção pura, nós vamos orar juntos. O bispo, por favor, ore conosco. Nós vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos. Eu quero apresentar aqui o nome do querido pastor Isaías, e para que nós todos estejamos intercedendo juntos, também nós vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, né? Hoje é um dia que para muita gente é um dia difícil. Gente que está ouvindo a gente, ou gente que lembra de alguém especial, aí fica triste. Todos nós só sabemos lidar com este assunto quando recebemos da parte de Deus o consolo espiritual. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Amém. Pai, nesta início de tarde deste dia, nós te agradecemos por estar aqui. Te pedimos que o Senhor venha, através do teu Espírito Santo, falar muito mais do que pudemos aqui, Senhor, nesse pouco tempo, as pessoas que precisam de ajuda, de libertação nessa área, Senhor, para que elas não percam suas vidas, não percam seus casamentos, que o Senhor venha ajudá-las. Nós oramos pelos enfermos, que o Senhor gere cura, Senhor, na vida daqueles que hoje estão, Senhor Deus, passando por enfermidade, que as ondas dessa rádio possam ser instrumentos teus, Senhor, para curar pessoas. O pastor Isaías, Senhor, toma nas suas mãos. Tu conheces o teu filho, que ele está passando, Pai, e tu com certeza há de ampará-lo nesse momento. Oramos pelos corações enlutados, que o Senhor venha estar dando consolo, Senhor, que o Senhor venha estar derramando o seu bálsamo sobre o coração de cada um, Pai. Oramos por essa rádio, que o Senhor venha abençoar e a cada dia, Senhor, nós possamos vê-la, Senhor Deus, falando do seu amor, em nome de Jesus. Amém. Da casa do rei, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus. Leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça basta. Purifica-me. Purifica-me, ó Senhor Jesus. Purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus. Purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como um vaso de honra na casa do rei. Leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Sim, é o que mais quero, meu Senhor.
graça me basta. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.